contador, que foi preso hoje pela Polícia Federal no escritório onde trabalhava. As investigações indicam para crimes relacionados à fraude no INSS. Em novembro de 2017, a prisão de Elber Fabrício Mendes Oliveira foi notícia. O nome da operação é Viúvo Negro. Junto com a segunda esposa, Elber foi preso por fraudar o INSS. O casal se passava por outras pessoas para receber 4 benefícios. E causou um prejuízo aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. Os dois foram condenados, mas só ele chegou a cumprir a pena em regime fechado. Depois de 2 anos, Elber foi solto. Só que Elber Fabrício Mendes Oliveira não poderia ter sido preso em 2017, porque o verdadeiro Elber Fabrício Mendes tinha morrido em 10 de novembro de 1987. Era uma criança. Aos 10 anos de idade, Elber sofreu um acidente neste cruzamento. O menino estava andando de bicicleta quando foi atingido por um carro. Ele chegou a ser socorrido e internado, mas morreu dias depois. Quem seria então o homem chamado Elber Fabrício Mendes Oliveira, que foi investigado, condenado e preso e cumpriu pena? Ele cearense, morava numa cidade do interior do Ceará, nascido lá. A cidade é Massapê e, segundo o Ministério Público, o verdadeiro nome desse homem é Alexander Martins Coelho. Depois de conseguir identificar o nome, conseguimos pegar o certificado de alistamento militar dele, verdadeiro, lá no Ceará. Mas quando, como e por que Alexander virou Elber? Teve problemas com a justiça cearense, lá por uma questão de um estelionato, segundo o depoimento dele, encontrou como solução forjar a própria morte dele. Para forjar a própria morte, Alexander, que é advogado e contador, conseguiu emitir sua certidão de óbito. O dia do falecimento fake, 24 de julho de 2004. O local, o município de Pentecoste, Ceará. A fraude incluiu até o local do suposto enterro. Mas o cemitério de Pentecoste não tem lápide nem registro de alguém chamado Alexander Martins Coelho. E no campo da certidão, que deveria informar que médico atestou o óbito, está escrito 2 pessoas idôneas. Por lei, a identidade das pessoas idôneas fica registrada no cartório, mas não é inserida na certidão. Quem pediu a certidão de óbito foi Francisca Geandra Gomes, a primeira esposa de Alexander. E a partir daí ele conseguiu o benefício no INSS, passando a esposa dele a figurar como beneficiária. Oficialmente morto, Alexander precisava de uma nova identidade. Foi aqui, no cemitério de Camurcim, cidade no interior do Ceará, que Alexander procurou por nomes de crianças que, se estivessem vivas, teriam uma idade semelhante à dele, adulto. Foi assim que ele assumiu a identidade de Elber Fabrício Mendes, sepultado neste túmulo, nome com o qual ele viveria pelos próximos 17 anos. Inclusive, se formando como contador, com esse nome que ele passou a usar. Para conseguir viver usando a identidade do falecido Elber, Alexander primeiro pediu uma segunda via da certidão de nascimento do menino no cartório de Camocim. A Lei de Registros Públicos, que é de 1973, ela estabelece que qualquer pessoa pode solicitar a certidão em relação a um registro de nascimento, casamento e óbito. Com a segunda via da certidão de nascimento de Elber, Alexander conseguiu expedir em órgãos oficiais de outros estados carteira de identidade, de trabalho, certidão de casamento e passaporte, tudo em nome do falecido Elber. Ou seja, dados verdadeiros usados para criar uma identidade falsa. Todas as identidades era ele mesmo que tirava com a própria digital. Assim, os dados de Elber tinham o dedo de Alexander. Para fraudar o INSS, Alexander começou a assumir outras identidades, com uma mãozinha da então esposa Francisca. Ele criava sempre o casal, a esposa dele, verdadeiro, se passando pela esposa ou companheira. Ele passou a contribuir para o INSS usando o nome de Francisco Vilmar Marques Arruda.
Já a então esposa de Alexander, Francisca Geandra, assumiu a identidade de Ellen Barch, que, como Francisco, é uma pessoa já falecida, que teve seus dados usados no golpe. Alexander forjou no papel o casamento de Ellen e Francisco, com a data de dia 31 de março de 2006. Do casamento forjado, nasceu uma filha de papel, Maria Helena Barch Arruda, nascida em 23 de julho de 2004, em Massapê, Ceará. E aqueles documentos, embora materialmente verdadeiros, eles eram falsos, né? Ideologicamente falsos. Aí, em junho de 2006, os golpistas usaram a certidão de óbito de Francisco para pedir ao INSS benefício para a falsa Ellen e Maria Helena, a filha de papel. Apenas com essa fraude, durante 14 anos, Alexander e Francisca receberam mais de R$500 mil de dinheiro da Previdência. Alexander passou quase 17 anos assumindo identidades e fraudando benefícios do INSS. Segundo as investigações, ele conseguiu ter pelo menos 8 benefícios fraudulentos, que deram prejuízo de mais de R$4 milhões no dinheiro dos contribuintes. Infelizmente, há algumas fragilidades que nós temos buscado, né, com softwares de inteligência artificial, cada vez mais procurar identificar os indícios e buscar conter as fraudes. Alexander tirava documentos das pessoas em diversas cidades. Em Sobral, no Ceará, por exemplo, a Polícia Federal descobriu que ele registrou pelo menos 2 atestados de óbito. Com um deles, em nome de Fádia Soares, ele conseguiu um benefício que foi pago de 2007 até fevereiro deste ano. A certidão de óbito de Fádia, tirada por Alexander, diz que ela morreu em 20 de fevereiro de 2007 e está enterrada no cemitério Boa Vista, em Sobral, no Ceará. Mas a reportagem do Fantástico descobriu em Araguaína, interior do Tocantins, o verdadeiro túmulo dela. Apenas com o benefício fraudulento no nome de Fádia, Alexander desviou da União R$127 mil. Nós não podemos, em hipótese alguma, imputar qualquer falha a servidores públicos do INSS, porque os documentos todos eram materialmente verdadeiros. Então fica muito difícil observar qualquer tipo de falha ali, né? No mesmo cemitério em que Fádia está enterrada, também encontramos o túmulo de Ellen Barch, que teve os dados usados pelos golpistas numa certidão de casamento e em outra de nascimento. A irmã da verdadeira Ellen desabafa. Eu estou confusa com isso, sabe? É alguma coisa que a gente não consegue nem expressar o que a gente sente. No início de maio, o Ministério Público Federal denunciou Alexander Martins Coelho e a primeira esposa dele, Francisca Geandra, à Justiça. Eles vão responder por fraude a benefícios do INSS e fraudes bancárias, entre outros crimes, podendo ser condenados a até 14 anos de prisão. Para o presidente do INSS, tudo seria diferente se o órgão tivesse acesso a todos os dados de uma pessoa e não apenas aos documentos exigidos na concessão de benefícios. Se nós tivéssemos todo o estoque de registros antigos, de nascimento, casamento e óbito, nós evitaríamos essas fraudes, porque quando alguém tentasse renascer com alguém que já faleceu há muitos anos atrás, nós teríamos essa informação e impediríamos o benefício fraudulento. A diretora de uma associação que representa os cartórios de registros de pessoas diz que o necessário é a implantação da Lei 13.444, que já foi aprovada. A lei determina a criação de uma identificação nacional que uniria todas as informações de uma pessoa, incluindo, entre outras, as impressões digitais. Estabelece que o registrador civil que coleta os dados biográficos, faz o registro de nascimento, casamento e óbito, também fosse aquele que colocasse os dados biométricos, as informações biométricas, porque ele faria a checagem direta.
nota, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o órgão responsável pela fiscalização dos cartórios do país, diz que tem atuado sempre com a intenção de aprimorar a qualidade dos serviços prestados e esclarece que, ao tomar conhecimento do que foi revelado pela reportagem, vai analisar medidas para evitar que fraudes como essas se repitam. O Fantástico questionou o Tribunal de Justiça do Ceará sobre o processo de estelionato contra Alexander, que foi arquivado por conta da sua suposta morte, para saber o que será feito. Por e-mail, o Tribunal de Justiça do Ceará respondeu que a justiça precisa ser provocada para qualquer procedimento que exija a atuação do judiciário. Tentamos falar com Alexander e com o advogado dele, mas não tivemos retorno. Não conseguimos contato com Francisca nem com a defesa dela. Sempre quando eu ouvia assim pela televisão, essas coisas assim, eu dizia, graças a Deus que meu filho já está no céu. E aí aparece uma bomba dessa. Dona Lúcia é mãe de Elber Fabrício Mendes, o menino que teve o nome usado por Alexander. E eu sigo a mãe desse, eu abandono o nome do meu filho. A família começou a receber ligações e mensagens por débitos em aberto no CPF com o nome do menino. Documento que, na verdade, foi Alexander quem tirou usando os dados do filho de Dona Lúcia. Quando ele morreu, ele não tinha nem CPF. Ele era uma criança, em 87. Agora, eles precisam provocar a justiça para limpar o nome de Elber. O Elber era um menino muito alegre, muito contagiante, assim, pra gente, ele era só alegria. Aí hoje nos encontramos numa situação dessa, é muito triste.